O destino, por um desvio, levou o dragão ao Oriente. Hollywood fechou-lhe as portas, forçando Bruce Lee a trilhar um caminho inesperado, uma porta dos fundos para Hong Kong. Todos conhecem Bruce Lee como o ícone das artes marciais, mas poucos realmente compreendem a história tempestuosa e apaixonante de seu casamento com Linda Lee Cadwell. Em suas próprias memórias, ela desvelou verdades cruas sobre a vida que compartilharam, chocando completamente os fãs. Não se tratava apenas de fama e fortuna. Era um turbilhão de amor ardente, traição silenciosa e desilusão dilacerante. Seu sonho, sua verdadeira missão, era levar a magnificência do Kung Fu chinês ao coração do povo americano e ao mundo inteiro. Como Linda confessa com a alma exposta, não posso mais esconder isso. Ela expõe uma faceta de Bruce Lee que o mundo nunca teve a chance de ver, uma intimidade e complexidade que transcendem a lenda. Esta é a história da mulher que sustentou o homem por trás do mito. Uma revelação que alterará para sempre a forma como percebemos Bruce Lee. Um encontro acaso que mudou tudo. No início dos anos 60, Linda Emery era uma estudante universitária brilhante e determinada na Universidade de Washington, com o nobre sonho de se tornar professora. Sua vida era previsível, confortável, até que tomou uma decisão que desviaria seu caminho para sempre. Em 1963, Linda se matriculou em uma aula de artes marciais, mais por uma curiosidade inocente do que por uma verdadeira vocação. O instrutor, Bruce Lee, era diferente de qualquer pessoa que ela já conhecera. A presença de Bruce era magnética, quase eletrizante. Com uma energia ilimitada e um foco tão intenso que quase doía, ele não ensinava apenas socos e chutes. Ele compartilhava uma filosofia que transcendia os limites das artes marciais. Nascido em Hong Kong, Bruce era um visionário, apaixonado por fundir o tradicional Wing Chun com suas ideias inovadoras, enfatizando a expressão pessoal, a disciplina férrea e o autodescobrimento. Para Linda, sua abordagem era simplesmente revolucionária. A conexão inevitável e os primeiros desafios. Seus primeiros encontros foram marcados por uma fascinação mútua e inegável. Linda sentia-se intrigada não apenas pela habilidade de Bruce, mas por seu carisma avassalador e sua crença inabalável na necessidade de superar os limites, tanto físicos quanto mentais. Bruce, por sua vez, admirava a abertura de Linda e sua avidez por aprender, qualidades que desafiavam as normas às quais ele estava acostumado. A sala de aula rapidamente se tornou algo mais do que um local de treinamento. Transformou-se em um espaço de conexão profunda. As primeiras etapas de seu relacionamento foram marcadas pelas diferenças culturais e pela dura realidade da América dos anos 60, onde casais interraciais frequentemente eram recebidos com suspeita, se não com um preconceito aberto. Mesmo nesta fase inicial, sentiram as sutis pressões de uma sociedade que observava cada um de seus movimentos. No entanto, esses obstáculos apenas pareceram aprofundar sua conexão, enquanto navegavam por um território inexplorado, com curiosidade e bravura. Seus momentos compartilhados eram simples, mas ao mesmo tempo profundamente significativos. Longas conversas sobre sonhos, filosofia e identidade, aprendendo dos mundos um do outro e desafiando silenciosamente as expectativas sociais. Este novo capítulo em suas vidas lançou as bases para uma parceria que se fortaleceria com o tempo, impulsionada por um respeito mútuo e uma admiração incondicional. Estes primeiros dias de encontro e aprendizado juntos plantaram as sementes de uma história de amor que suportaria muitas provações. Os desafios de seu relacionamento interracial, que surgiram com mais força após o casamento, são explorados em profundidade em uma história de amor não convencional. Mas aqui no início, o foco permanece na faísca que acendeu um encontro casual
que mudou o curso de ambas as vidas para sempre. Uma história de amor não convencional. A resistência de sua união. Com base nos desafios sociais insinuados durante o primeiro encontro, o casamento de Bruce e Linda Lee emergiu como um profundo testemunho de amor e resiliência diante das pressões implacáveis da sociedade. Para Bruce e Linda, sua união não foi apenas um compromisso pessoal. Foi um ato silencioso de rebelião contra as rígidas normas sociais de seu tempo. Seu casamento foi intencionalmente simples e privado. Em vez de um grande espetáculo público, escolheram uma cerimônia íntima, cercados por um círculo próximo de familiares e amigos que verdadeiramente compreendiam a profundidade de seu vínculo. Esta modesta celebração refletiu seus valores e sua devoção mútua, que transcendiam a necessidade de validação ou aprovação externa. Eles estavam muito cientes dos preconceitos que os aguardavam, mas se recusaram a permitir que a desaprovação social ditasse o curso de sua vida juntos. À medida que a carreira de Bruce nas artes marciais decolava e suas ambições o levavam a novas arenas, como Hollywood, seu casamento enfrentou desafios novos e complexos. As exigências sobre o tempo de Bruce tornaram-se cada vez mais intensas. Ele passava longas horas ensinando, escrevendo, coreografando sequências de luta e empurrando os limites do cinema, o que muitas vezes significava longos períodos longe de casa. Para Linda, isso significava assumir as responsabilidades de gerenciar o lar, cuidar de seus filhos pequenos e preservar uma sensação de normalidade em meio ao turbilhão da crescente fama de Bruce. No entanto, os desafios que enfrentaram se estenderam além da logística. O relacionamento deles foi tingido pelas realidades de fundir dois mundos culturais distintos. Casamento entre dois mundos. Quando o amor desafia as fronteiras culturais, Linda, uma americana caucasiana, e Bruce, um sino-americano com laços profundos com Hong Kong, tiveram que navegar as tensões sutis mais persistentes que surgiam das diferenças de idioma, tradição e das expectativas familiares. Essas delicadas nuances culturais às vezes levavam a lutas privadas, conversas silenciosas a portas fechadas, momentos de mal-entendidos que exigiam paciência e o árduo trabalho contínuo de compromisso e empatia. Não era um caminho fácil, mas era o caminho que eles escolheram. Apesar dessas pressões imensas, as reflexões de Linda revelam uma parceria construída não sobre um romance idealizado e de conto de fadas, mas sobre uma escolha deliberada e um apoio inabalável. Seu amor foi forjado na forja da resiliência, aquele tipo de amor que exige que se escolham um ao outro repetidas vezes, mesmo quando as circunstâncias são incrivelmente difíceis ou incertas. Ao fazer isso, eles redefiniram o que significava ser um casal, em um mundo que muitas vezes era hostil ao seu tipo de amor, à sua união pouco convencional. Sua história foca na evolução de seu relacionamento e na força monumental que é necessária para suportar os desafios sociais e pessoais mais profundos. Através de sua história, vemos como o casamento de Bruce e Linda se tornou muito mais do que a união de duas pessoas. Foi uma corajosa jornada de desafio às convenções e de abraçar o amor em seus próprios termos, contra todas as probabilidades. Por trás das câmeras, a mulher que sustentou o dragão de Hollywood. Enquanto Bruce Lee redefinia as artes marciais na tela, era frequentemente Linda Lee Cadwell quem mantinha o mundo afastado dele, quem o protegia das tempestades. À medida que o nome de Bruce iluminava as listas de elenco de Hollywood e os palcos de Hong Kong, Linda, com uma determinação férrea, cuidava dos check-ins em hotéis, da logística de custódia dos filhos e dos abismos culturais profundos, tudo para que ele pudesse se concentrar em sua incansável luta por respeito e reconhecimento. Ela era sua âncora, sua fortaleza silenciosa. No final de 1966,
Bruce recebeu a ligação devastadora. Seu piloto de O Besouro Verde havia sido cancelado. Da noite para o dia, a incerteza pairou sobre eles como uma sombra sinistra. Não havia garantia do próximo salário, nem um mapa claro para seu próximo papel. Linda, com o coração apertado, mas a mente clara, sentou-se à pequena mesa da cozinha, revisando suas economias escassas diante dos próximos pagamentos de aluguel, eletricidade e o custo de manter seu dojang em Seattle. Ela apontou seu lápis, esboçou um orçamento mensal com precisão milimétrica e então pegou o telefone para agendar aulas de artes marciais para Bruce, uma série de bicos de ensino até a próxima audição. Quando desligou, entregou-lhe uma lista de workshops garantidos, sua rede de segurança vital, para manter sua jovem família à tona, um ato de amor incondicional que dizia tudo. A viagem a Hong Kong, a preparação invisível de uma lenda. Quando o avanço de Bruce em Hong Kong se aproximava em 1971, Linda organizou cada detalhe de sua viagem vertiginosa com uma meticulosidade assombrosa. Negociou com um intérprete cantonês-inglês para que viajasse como sua sombra, organizou a hospedagem perto do estúdio em Kowloon e traduziu suas primeiras páginas de roteiro para o inglês para que ele pudesse revisá-las durante o voo noturno. Quando Bruce chegou, com os olhos embaçados e afetado pelo fuso horário, encontrou um pequeno pacote de cuidados em sua mala. As notas manuscritas de Linda sobre as motivações dos personagens, barrinhas energéticas para manter sua energia e sua característica sensação de calma, um bálsamo para sua alma. Sua preparação significava que ele pisava no set de O Dragão Chinês, pronto para improvisar, sem precisar se esforçar para lembrar falas perdidas. Ela era sua estrategista silenciosa. Por trás do sucesso meteórico de Bruce, havia noites que Linda passava recebendo ligações de jornalistas que nunca tinham ouvido falar de uma parceira feminina na vida de uma estrela sino-americana. Ela elaborava respostas ponderadas, destacando as filosofias de Bruce, desviando as perguntas intrusivas e direcionando cada conversa de volta à sua visão, em vez de fofocas de tabloide. Quando as revistas pressionavam por escândalo, Linda lembrava discretamente aos editores que ela e Bruce eram uma equipe. Vamos falar primeiro sobre o trabalho dele, depois sobre a minha vida, ela diria, redirecionando a narrativa com elegância. Nos raros fins de semana em que ele voltava para casa, Bruce encontrava Linda em seu canto favorito da sala de estar, absorta em seus recortes de imprensa de Hong Kong. Juntos, eles riam das traduções desajeitadas e se maravilhavam com suas primeiras manchetes no exterior. Aqueles momentos lembravam a ambos porque ela carregava latas de filme pela alfândega e porque ele suportava sessões intermináveis de reescrita para deixar uma marca que transcendesse os estereótipos. Durante tudo isso, a presença constante de Linda foi o contraponto silencioso e não cantado ao holofote de Bruce. Enquanto seus golpes rendiam manchetes, seu trabalho pouco glamouroso, orçar, traduzir, proteger seus filhos e curar sua imagem pública, construiu a base que ele precisava para se tornar uma lenda. Em cada prêmio que ele recebia, Linda encontrava seu próprio triunfo silencioso, sabendo que sua ascensão era tanto dela quanto dele. Uma família testada pela tragédia, a devastação e o legado. O mundo de Linda foi abalado até suas fundações em 20 de julho de 1973, quando Bruce Lee faleceu inesperadamente aos 32 anos de idade. Para Linda Lee, sua esposa, a perda foi um golpe devastador que destruiu seu mundo e a lançou em um foco público que ela nunca buscou. O falecimento repentino de Bruce a deixou com a imensa tarefa não apenas de lidar com uma dor profunda e incompreensível, mas também de carregar o peso de preservar o legado de uma das figuras mais icônicas das artes marciais e do cinema. Enquanto o mundo lamentava a perda de uma estrela, Linda, com uma força interior inabalável,
se esforçou silenciosamente para garantir que a memória de Bruce e os sonhos que haviam construído juntos perdurassem através de sua família e além. Sua história oferece uma visão profundamente pessoal dos difíceis anos que se seguiram à morte de Bruce. Anos marcados pelo luto, mas também por uma determinação inabalável para manter viva a chama de sua lenda. Seu sacrifício e amor são a verdadeira história não contada, a tragédia inimaginável, uma viúva solitária. Sob os holofotes mundiais. De repente, tornada viúva e única guardiã de seus 2 filhos pequenos, Brandon e Shannon, Linda enfrentou o enorme desafio de criá-los em meio ao implacável brilho da atenção internacional e da especulação. O fascínio do público pela vida e pela misteriosa morte de Bruce Lee apenas intensificou a pressão sobre Linda, que teve que proteger sua família da curiosidade invasiva da mídia e dos fãs. No entanto, apesar de tudo, ela permaneceu firme em sua determinação de criar um ambiente estável e amoroso para seus filhos, mesmo enquanto navegava por sua própria dor insondável. A morte de Bruce não foi apenas uma tragédia privada. Foi um momento que deixou inúmeros fãs com o coração partido em todo o mundo. O mistério e a súbita de seu falecimento alimentaram rumores e perguntas sem fim. Mas a narrativa de Linda nos lembra que, por trás das manchetes sensacionalistas, havia uma mulher lidando com uma perda que dilacerava a alma, enquanto também assumia a imensa responsabilidade de honrar a duradoura influência de Bruce. Ela se tornou a guardiã incansável de seu legado, gerenciando cuidadosamente seus projetos inacabados e o impacto cultural da obra de sua vida. O papel de Linda como protetora se estendeu para além de sua família. Ela assumiu o manto de preservar a filosofia e os ensinamentos de Bruce, garantindo que suas contribuições às artes marciais e ao cinema fossem lembradas com o respeito e a clareza que mereciam. Seus esforços ajudaram a cimentar o lugar de Bruce Lee como um ícone global, inspirando gerações muito depois de sua morte prematura. Mais do que apenas a viúva de uma superestrela, a história de Linda é um testemunho comovente de resiliência, amor incondicional e uma força silenciosa que desafia toda descrição. Suas memórias revelam as complexidades emocionais de viver à sombra da perda, enquanto se abraça a profunda responsabilidade de manter viva uma lenda para o futuro. Através de seus olhos, vemos o lado mais humano de uma família provada pela tragédia. Uma família que, apesar da desolação do coração, encontrou formas de curar e seguir em frente com coragem. O coração despedaçado de Linda Lee. Uma dor que ninguém deveria suportar. A dor que despedaçou o mundo de Linda Lee não parou por aí. Depois de anos mantendo sua privacidade com uma férrea determinação, Linda Lee acaba de expor seu casamento com Bruce Lee, e os fãs estão furiosos com a mídia por quão pouco de sua história foi contada. Suas revelações emocionais sobre seu vínculo, a dor indescritível de perder Bruce e a trágica e incompreensível morte de seu filho, Brandon, tocaram uma ferida profunda nos fãs de longa data que se sentiram roubados da verdade por trás de um amor e um legado tão poderosos. Justo quando Linda pensou que havia suportado o pior, a tragédia a atingiu novamente de uma forma que nenhuma mãe deveria ter que experimentar. A perda de seu filho, Brandon Lee, em um estranho acidente em um set de filmagem, tornou-se o momento que a assombraria para sempre. Em sua biografia, ela se abre sobre a dor inimaginável de perder seu filho, as memórias de sua infância e como ela lutou desesperadamente para dar sentido a tudo aquilo. É nessas páginas que sua voz, quebrada e autêntica, rompe a imagem estoica que ela havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Você pode sentir sua dor jorrando, crua e sem filtros, como um rio de lágrimas. Brandon não era apenas o filho de Bruce Lee, era o filho deles. A esperança deles para um futuro
além das sombras do passado. Linda escreve sobre sua paixão pela vida, seu carisma avassalador e sua feroz determinação de seguir os passos de seu pai. Quando soube do trágico acidente que tirou a vida de Brandon no set de O Corvo, em 1993, sentiu como um cruel reviravolta do destino, uma segunda perda devastadora e incompreensível na família. Em uma passagem assombrosa, Linda expressou: "Não consigo mais esconder isso." A dor era insuportável, e ela sentia que seu coração havia sido despedaçado, exatamente como quando perdeu Bruce. Perder tanto o marido quanto o filho é mais do que ela poderia suportar. Suas palavras ressoam profundamente com qualquer pessoa que já sofreu uma perda. Mas também mostram um lado de Linda que o mundo não tinha visto antes. Vulnerável, humana e com o coração completamente partido. Um legado imbatível, a resiliência de uma mãe. Mas a história de Linda não termina em tragédia. Em suas memórias, ela também reflete sobre a importância da resiliência, as lições que aprendeu com o legado de seu filho e as maneiras pelas quais encontrou para honrar tanto Bruce quanto Brandon. Ela fala do pesado fardo de carregar seus nomes, de proteger seus legados e de criar sua filha Shannon com toda a força que conseguiu reunir. É uma história de profunda perda, mas também de coragem inabalável ao encontrar significado na face da dor insuportável. A jornada de Linda Lee deixou fãs em todo o mundo com o coração partido e profundamente inspirados. Suas memórias nos mostram que, mesmo após as feridas mais profundas, há uma escolha: seguir em frente, continuar contando as histórias daqueles que amamos e nunca esquecer as pessoas que moldaram nossas vidas. A Fundação Bruce Lee, mantendo viva a chama de um sonho. Nos anos seguintes à morte prematura de Bruce Lee, Linda Lee enfrentou uma decisão monumental sobre como honrar a memória de um homem que havia tocado milhões, enquanto continuava a criar seus 2 filhos, Brandon e Shannon. Não se tratava apenas de lamentar um marido ou de navegar pela dor pessoal. Tratava-se de garantir que a visão, os ensinamentos e a filosofia de Bruce Lee não desaparecessem no passado, mas que brilhassem com mais força. Foi assim que a Fundação Bruce Lee se tornou o farol que manteria viva a chama de seu legado para as gerações futuras, um testemunho do amor e da dedicação de Linda. O legado que floresceu da dor. A Fundação Bruce Lee. No ano de 2002, quase 3 décadas após seu trágico falecimento, Linda, com uma determinação inabalável, uniu forças com sua filha Shannon para cofundar a Fundação Bruce Lee, uma organização sem fins lucrativos dedicada a preservar e promover o legado de Bruce de maneiras que se estendiam muito além das artes marciais. Para Linda, isso era mais do que um simples tributo, era uma missão de vida, um propósito ardente para tornar as lições de vida de Bruce acessíveis às gerações futuras. A missão central da Fundação, como Linda articula com o coração na mão em suas memórias, é incentivar as pessoas a descobrirem sua própria grandeza abraçando a filosofia de Bruce de expressão pessoal e resiliência. Seu famoso mantra, "Seja água, meu amigo", não era apenas uma frase cativante para os artistas marciais. Era um chamado profundo para se adaptar, fluir e superar obstáculos em todos os aspectos da vida. Linda reconheceu o valor atemporal dessas ideias e sentiu uma responsabilidade imensa de garantir que não ficassem confinadas a rolos de filme ou a nostálgicos fã-clubes. Através de programas educacionais transformadores, iniciativas juvenis inspiradoras e um alcance global sem precedentes, a Fundação Bruce Lee ajuda pessoas de todas as esferas da vida a aplicar as filosofias de Bruce em suas próprias jornadas, inspirando uma mentalidade de crescimento, criatividade e autoempoderamento. Para Linda, cofundar a Fundação Bruce Lee foi uma forma de converter a tragédia pessoal mais profunda em uma ação com propósito.
Sua história detalha como ela canalizou sua imensa dor em um trabalho significativo, usando suas experiências como esposa, mãe e testemunha dos sonhos mais audaciosos de Bruce para impulsionar a missão da Fundação. Ao apoiar iniciativas educacionais e eventos comunitários, Linda ajudou a criar uma plataforma que não apenas celebra o impacto de Bruce como artista marcial, mas também destaca sua profundidade como pensador, inovador e defensor da autorrealização. A Fundação Bruce Lee continua a prosperar hoje, oferecendo workshops transformadores, bolsas de estudo vitais e recursos inestimáveis que incentivam os indivíduos a buscar a excelência em todas as áreas da vida. A dedicação incansável de Linda, conforme descrito em suas memórias, ressalta sua crença de que a sabedoria de Bruce não é apenas uma relíquia do passado, mas uma filosofia viva para o presente e o futuro. Ao compartilhar a história de Bruce e a sua própria, Linda garante que sua mensagem de coragem, disciplina e autenticidade continue a inspirar através das gerações, provando que um legado não é apenas o que deixamos para trás, mas o que capacitamos outros a levar adiante. A mulher, por trás da lenda, Linda Lee Cadwell, ergue sua voz. O livro de memórias de Linda Lee Cadwell não é simplesmente uma reflexão sobre seu casamento com Bruce Lee. É uma exploração pessoal íntima e dilacerante de sua própria jornada como mulher navegando o amor, a perda e a identidade à sombra de um ícone global. Por anos, Linda foi conhecida simplesmente como a esposa de Bruce Lee. Mas sua história é muito mais profunda, e suas memórias dão voz a experiências que haviam permanecido em segundo plano por tempo demais. Sua escrita franca revela que, embora estar casada com Bruce fosse um privilégio imenso, também vinha acompanhado de desafios colossais. Linda se abriu sobre a profunda sensação de solidão que decorria de ser casada com um homem tão intensamente focado em seus sonhos. A paixão de Bruce pelas artes marciais, seus filmes e sua visão filosófica consumiam grande parte de seu tempo e energia. Linda, enquanto isso, frequentemente se encontrava gerenciando as demandas da vida familiar, criando seus 2 filhos, Brandon e Shannon, enquanto também apoiava a carreira de Bruce nos bastidores. Não se tratava apenas de ser uma esposa, tratava-se de ser uma parceira silenciosa em uma visão muito maior do que ela mesma, muitas vezes sem reconhecimento algum. Sua honestidade nas memórias ressalta como mesmo em um casamento cheio de amor e admiração, pode haver momentos de isolamento e sacrifício dilacerante. O que se destaca nas reflexões de Linda é seu crescimento como indivíduo. Ela escreve sobre o custo emocional de viver à sombra de Bruce, a pressão de manter seu legado após sua morte prematura e a força interior que teve que cultivar apenas para seguir em frente. A história de Linda é um testemunho de resiliência, aprendendo a navegar a dor, a se manter ereta em um mundo que muitas vezes reduzia sua identidade a apenas a esposa de Bruce Lee e a finalmente encontrar sua voz. Ela se tornou não apenas a guardiã do legado de Bruce, mas também um símbolo de coragem silenciosa diante de expectativas avassaladoras. Seu livro de memórias também desafia a ideia de que relacionamentos, especialmente com indivíduos extraordinários, são sempre perfeitos como um cartão postal. Ela mostrou aos leitores que o amor é complicado e que mesmo as parcerias mais fortes enfrentam lutas ocultas. Ao compartilhar sua história, Linda quebra o mito do casamento perfeito de celebridades e o substitui por algo muito mais próximo da realidade. Um relato honesto do que significa apoiar alguém que você ama, mesmo quando é difícil, mesmo quando o mundo está observando, e mesmo quando você se sente invisível sob o holofote deles. As reflexões de Linda são prova da força necessária para amar profundamente, para deixar ir e para encontrar propósito no que vem depois. Sua voz, antes silenciada,
emerge forte em suas memórias, lembrando-nos que por trás de cada lenda há uma pessoa, e por trás do parceiro de cada lenda há uma história que vale a pena ser contada. Uma vida além de Bruce Lee. Além da sombra da lenda. A vida inabalável de Linda Lee Cadwell. A vida de Linda Lee Cadwell parecia inseparável da lenda de Bruce Lee. No entanto, como a própria Linda provou com uma resiliência assombrosa, houve uma vida além de Bruce, um caminho de crescimento, redescoberta e força que se desenrolou nos anos seguintes à sua morte prematura. Depois de perder Bruce em 1973, Linda enfrentou o imenso desafio de navegar a vida como viúva e mãe, enquanto o mundo inteiro lamentava o ícone das artes marciais. Mas à medida que o tempo inexorável avançava, a jornada de Linda tomou rumos inesperados que ela nunca poderia ter previsto, levando-a finalmente a novos capítulos de amor e autodescoberta. As memórias de Linda são refrescantemente sinceras sobre sua decisão de seguir em frente, de não ficar ancorada no passado. Em 1988, ela se casou com Tom Blicker, um autor e entusiasta das artes marciais. Embora seu casamento tenha sido breve, marcou um passo significativo em direção à disposição de Linda para abrir seu coração novamente, um ato de coragem em si. Então, em 1991, Linda se casou com Bruce Cadwell, um corretor de ações e amigo da família. Juntos, construíram uma vida tranquila na Califórnia, longe dos implacáveis holofotes que uma vez a cercaram. Esses relacionamentos posteriores, embora diferentes de seu romance vertiginoso com Bruce Lee, deram a Linda a oportunidade de experimentar o amor sob uma nova luz, uma não definida pela fama global, mas pela companhia genuína e pelas experiências de vida compartilhadas. Em sua biografia, Linda reflete sobre essa passagem do tempo com humildade e uma graça comovente. Ela reconhece que, embora Bruce Lee sempre ocupe um lugar profundo e insubstituível em seu coração, sua vida não poderia parar à sombra de sua memória. Ela escreve sobre a importância vital de honrar o passado enquanto se abraça o futuro, uma mensagem que ressoa profundamente com os leitores que também enfrentaram o dilacerante desafio de seguir em frente após uma perda. A história de Linda não trata de apagar o passado. Trata de encontrar a coragem inabalável para viver além dele. A verdade revelada. Um retrato humano. Por trás do mito. É claro que a decisão de Linda de compartilhar sua história provocou reações fortes, algumas delas polarizadas. Alguns fãs expressaram frustração ou até raiva, sentindo que certos aspectos da vida privada de Bruce deveriam ter permanecido não contados, guardados na intimidade. Mas Linda se mantém firme em sua crença de que compartilhar sua verdade é um ato de honestidade e cura, tanto para ela quanto para o legado de Bruce. Sua história não busca diminuir a grandeza de Bruce, pelo contrário, busca fornecer um retrato humano mais completo de um homem muitas vezes visto apenas como uma lenda inatingível. Ela espera que suas memórias incentivem os leitores a refletir sobre as complexidades do amor, da perda e da resiliência, e a compreender que por trás de cada figura icônica há uma família, um parceiro e uma vida inteira de momentos, tanto alegres quanto dolorosos, que os moldaram. Em última análise, a vida de Linda depois de Bruce Lee é uma história de força silenciosa e formidável. Suas memórias são uma prova irrefutável de que, mesmo após uma grande perda, é possível encontrar o amor novamente, construir uma nova vida e compartilhar sua verdade com o mundo, não importa como os outros reajam. Se esta comovente história te tocou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias não contadas e vídeos cativantes. Até a próxima!